Caríssimos estudantes, é um prazer tê-los novamente aqui conosco no desenrolado.com para que a gente possa dar continuidade a um assunto tão legal, tão envolvente, tão apaixonante para a sua vida, que é física. Eu sou o professor Diego Leitão e quero conduzir você em mais uma aula. Hoje nós vamos continuar falando sobre leis de Newton. Estamos especificamente na segunda lei. E nesse momento eu quero que você vislumbre comigo, neste nosso quadro do desenrolado.com, a máquina de Atwood. É uma das máquinas mais antigas que existem na humanidade e certamente não apresenta um grau de dificuldade tão grande. Pelo contrário, você vai desenrolar isso aqui conosco bem tranquilamente. Observe, na máquina eu tenho dois blocos, um de massa M1 e o outro de massa M2. Eles estão conectados entre si através de um fio este que envolve uma polia, uma roldana, é como nós chamamos essa estrutura. E ela, a polia, está presa ao teto. Muito bem, portanto é uma polia fixa, que se encontra amarrada através de um outro fio ao teto. Na nossa ocasião, só para facilitar o desenvolvimento do nosso raciocínio, eu quero propor que a massa M1 seja maior do que a massa M2. Portanto, se nós abandonarmos esse conjunto na ocasião que se apresenta aqui, o que é que você espera que aconteça? Naturalmente, o bloco de massa M1 vai acelerar para baixo, enquanto que o bloco de massa M2 vai acelerar para cima. Ambos estarão submetidos ao efeito da aceleração da gravidade, que obviamente depende de cada planeta onde o experimento é realizado. Para nós, as seguintes questões vão aparecer. Qual vai ser a aceleração de descida do bloco M1, que é igual em valor à de subida do bloco M2? Quanto vai valer a tração nesse fio aqui, no fio que une um bloco ao outro? E também qual vai ser a tração no fio que conecta a polia ao teto? Eu quero que você cautelosamente acompanhe comigo o raciocínio para a gente desenvolver as respostas para essas perguntas. Muito bem, nessa nova etapa do nosso raciocínio, contemple comigo como estão representadas as forças na situação da máquina simples de Atwood. Isso que eu vou fazer agora, nós chamamos em física de isolamento ou diagrama de corpo livre. É a devida representação de todas as forças que atuam nos corpos envolvidos na situação. Vamos lá. Aqui está o bloco de massa M1. Ele interage com o planeta onde ele se encontra e, portanto, está submetido a essa força, que nós chamaremos de P1, é o peso dele, mas o mesmo bloco, ao mesmo tempo, também interage com o fio a que ele está conectado. Portanto, tração T1. Ora, P1 e tração T1. Observem que em cada representação eu coloquei uma setinha em cima. Afinal, estou me referindo a uma grandeza vetorial. Gente, meus caros alunos, nesse caso, quem vence quem? Uma vez que agora mesmo eu falei que o bloco de massa M1 aceleraria para baixo. P1 vence T1 ou T1 vence P1? Obviamente que deve vencer P1, já que o bloco de massa M1 irá acelerar para baixo. Então, com base nisso, nós vamos poder escrever o seguinte: P1, cujo valor é M1 vezes a gravidade, menos T1, então a vencedora menos a perdedora é a massa vezes a aceleração. Afinal, diz a segunda lei de Newton que força resultante é a massa vezes a aceleração.
Ótimo, então M1G menos T1 é igual a M1A. E agora vamos voltar a analisar, dessa vez, o bloco M2. Quando nós contemplarmos o bloco M2, que ao ser abandonado irá acelerar para cima, veremos T1, a mesma tração T1, uma vez que é o mesmo fio, ao longo de um mesmo fio ideal, a tração é a mesma, e também da interação com o planeta, o peso P2. T1 e P2. Professor, quem vence? Dessa vez, olhando para o bloco de massa M2, T1 é quem vence P2. Portanto, diremos T1 menos M2G vai dar igual a M2 vezes A. Ou seja, a vencedora menos a perdedora, isso tem a ver com o conceito de força resultante, é a massa vezes a aceleração. A princípio, eu tinha feito a vocês a seguinte pergunta: qual é o valor da aceleração que os blocos irão adquirir? Quando nós somarmos as equações, isso é a resolução de um sistema de equações muito simples, né? Somando as equações, menos T1 vai anular mais T1. Portanto, eu vou ter M1G menos M2G, o que vai me dar M1 menos M2G. E quando eu somar depois da igualdade M1A com M2A, eu vou obter M1 mais M2A. Portanto, isolando agora a aceleração, A vai valer M1 menos M2G sobre M1 mais M2. Esse é um resultado absolutamente conhecido e imprescindível para o seu conhecimento. Agora, você aí me pergunta: professor, e nos fios, quanto vão valer as trações? Muito bem, vou te responder agora mesmo. Ótimo! Bem, agora mesmo eu disse a você que a aceleração adquirida pelos dois blocos, um aceleraria para baixo e o outro aceleraria para cima. O valor dessa aceleração, M1 menos M2, que multiplica a gravidade sobre M1 mais M2. E o ideal é que você atribua o resultado que nós acabamos de encontrar nas equações que haviam sido escritas anteriormente, ou na primeira ou na segunda. Quando você fizer isso, você vai conseguir encontrar para a tração no fio que une um bloco ao outro. Observe, este é o fio que une um bloco ao outro. Essa tração vale 2 vezes o produto das massas pela gravidade sobre a soma das massas. E agora, professor Diego Leitão, quanto vale a tração no fio que liga a polia ao teto? Muito bem, como se trata de uma polia ideal e que, portanto, tem massa desprezível, a força resultante sobre ela é nula. Logo, a tração T2, que é quem age para cima, deve cancelar, neutralizar duas trações T1 para baixo. Portanto, T2 é igual a 2T1. Logo, o valor de T2 deverá ser o dobro do valor de T1 e, portanto, 4 vezes M1M2G sobre M1 mais M2. Só para a gente poder, então, guardar bem este resultado, no dia da sua prova, qualquer que seja o vestibular, você não precisa desenvolver tudo que eu fiz aqui. Tudo isso já pode estar guardadinho aí na sua caixinha de HD. Gente, prestem atenção. Se M1 tiver 3 kg e M2, 2 kg, e nesse ambiente onde a gente realizou a experiência, a gravidade foi igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Dará certo determinar o valor da aceleração, o valor da tração no fio que liga os blocos e também o valor da tração no fio que conecta a polia ao teto? Claro que vai dar certo. Vejamos isso agora mesmo. Olhem só,
Vejam, 3 menos 2 dá 1, vezes 10, 10, sobre 3 mais 2, 5, 10 por 5, 2 metros por segundo ao quadrado, será o valor da aceleração. Agora vamos ao valor da tração T1. 2 vezes 3 vezes 2 vezes 10. Uau, 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 professor. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 10, 120. E a soma 3 com 2, 5. 120 por 5 dá 24 newtons. É o valor da tração T1. E o valor da tração T2 é o dobro do valor da tração T1, portanto, 48 newtons. Lembre-se de que newton é a unidade adequada de força no sistema internacional. Eu espero que o assunto máquina simples de Atwood já não seja mais nenhum problema. Tá tudo desenrolado, pessoal. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!